www.radiocultura.com. Glória a Deus, bom dia, igreja abençoada, a igreja remida do Senhor. A igreja que é a menina dos olhos do Pai. A igreja que está no coração do Pai e que alegra muito o Espírito Santo. Nós estamos reunidos no nome do Senhor para aprendermos mais dele, para sermos edificados na força do seu poder. Nós estamos trabalhando a nossa santificação e de glória em glória veremos a face do Senhor. De glória em glória seremos conduzidos a um reino inabalável. Amém? Então a Ele honra, poder e majestade. Somente a Ele e a mais ninguém. Amém? Então aplaude o Senhor, o nosso Deus, que por nós foi na cruz. O tema do nosso culto hoje é provação versus tentação. Então, Tiago 1, de 5 ao 18, diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Todavia, peça-a com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crer com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Contudo, o irmão de condição humilde deve gloriar-se em sua dignidade. O irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo. Porque o sol se levanta com seu calor intenso e seca a planta. Cai então a sua flor, e toda a sua beleza e glória desvanecem. Da mesma forma, o rico definhará em meio aos seus muitos compromissos. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Deus nos gerou para abençoar. Meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. De acordo com a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como as primícias de toda a sua criação. Oremos ao Senhor da glória, ao Deus Todo-Poderoso, ao Rei dos Reis. Poderoso Deus, exaltamos, Senhor, o teu nome. Nos humilhamos na tua presença, Senhor. Pai, pedimos o teu favor sobre nós. E que grandioso favor em revelar a tua palavra, Pai, nos nossos corações. Ser bendito e adorado, glorificado é o teu nome, Jesus. Revela-nos, Senhor, a tua vontade e a tua palavra, Pai. A tua palavra que nos gerou, Pai. A tua palavra de poder, Pai, que nos gerou, Pai, para sermos primícias da sua criação. Bendiremos ao Senhor, Paizinho amado, enquanto vivermos, porque somente os vivos
esses te louvam, Senhor. Graças te damos, Senhor. E te pedimos, Senhor, sonda os nossos corações e vê se há algum caminho mau, Senhor, em nós. Revela-nos, limpa-nos, Senhor, para que possamos entrar na tua presença gloriosa e santa e majestade, de nos curvarmos, Senhor, diante de ti, do teu poder, Senhor Deus, na força do teu poder, Pai. Paizinho amado, e sentirmos a ação do teu Espírito Santo em nossas vidas. É o que nós te pedimos nesta manhã, e a Igreja de Jesus diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Tiago escreve essa carta para ajudar os crentes dispersos a vencerem as provações e as tentações a que estavam expostos, buscando ao mesmo tempo o alvo da maturidade cristã. Então a Igreja de Jesus tem que ter esse alvo, maturidade cristã. E não as meninices, as crendices que tem por aí afora, mas maturidade cristã. Ele ensinou em Tiago 1, 2, 4, assim: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passar por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Então, o que ele quer dizer? Que nós temos que permanecer na provação com perseverança, para que possamos ser aperfeiçoados e completos, cheios da virtude do Espírito Santo. Se não houver essa perseverança, não haverá a ação plena do Espírito Santo, as virtudes que a Bíblia diz que os que são de Cristo têm que ter. Né? Então ele diz assim, ele ensinou, isso é formar de grande sabedoria. Quando nós passamos esse período de provação com persistência, nós adquirimos frutos do Espírito. Então, essa é a forma de ganhar sabedoria. E ele ensinou que as pessoas são compatíveis com a fé cristã. São variadas, toda aprovação, ela é variada, passageira e pedagógicas. Ela nos ensina. Não adianta, ninguém vai ser aperfeiçoado se não passar por diversas provações. Nós vamos adquirir o quê? Estatura de varão perfeito. Na verdade, a igreja contemporânea não está muito motivada a ouvir isso, porque ela está amando o presente século. Ela está deixando de amar Jesus e a sua palavra, de perseverança. Ela não quer passar provação nenhuma. Passar provação é muito difícil, mas os que são de Cristo passam. E isso tem um fundamento. O fundamento é maturidade cristã. Ah, meu Deus, eu estou passando por prova. A prova, com persistência, ela te dá maturidade. E com isso vem a ação do Espírito Santo, as virtudes do Espírito Santo, para te ajudar a ajudar outro irmão que esteja passando uma mesma provação. Ela é pedagógica, então ela nos ensina. E como lidar de forma sábia com as provações? O alvo de Deus em nossa vida é maturidade cristã. Não é você ter carro novo, não é ter dinheiro no banco. Não, isso tudo acontece. Mas isso, para Deus, é nada. Isso são só restos. Porque o fundamento da vida cristã é esse aqui. O fundamento é maturidade cristã. Você, meu Deus,
que calor intenso, eu não tenho nem um ar-condicionado. Oh, meu Deus de poder e glória. E agora, por que eu estou passando por essa provação? Por que é que eu estou... Olha, eu queria tanto comprar carne, ficou cara. E agora? Agora os ricos, nossa, por que que os ímpios têm e eu não tenho? Pelo amor de Deus, não falem isso. Porque o caminho do rico, do ímpio, melhor dizendo, é escorregadio. Ele não alcança maturidade cristã para ir para o céu. Então, o alvo de Deus em nossa vida é a maturidade cristã. Já está aqui, Tiago 1:2,4 está aqui. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passar por diversas provações. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos. Aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Romanos 8:29 diz: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, quando você persevera, você passa a ter a imagem do Filho de Deus. Não basta falar que você é crente, porque se você for ouvir da boca do pastor, não, mas você é a imagem, a semelhança de Deus. Diga-me os teus frutos, por favor, e eu te direi quem tu és. Se a árvore produz bons frutos, eu digo que você terá a imagem e a semelhança de Cristo. Porém, se houver frutos mundanos, ímpios, você não tem a imagem de Cristo. Você pode até carregar uma Bíblia na mão, debaixo do braço. Vou para a igreja porque é domingo. Mas deixa eu te falar que hoje não é domingo, é feriado e nós estamos celebrando a Cristo. Não é? Então, assim, você tem que perseverar e praticar obras de luz e não de trevas, para ser imagem e semelhança de Cristo. Colossenses 1:28 diz: a ele, portanto, proclamamos, aconselhamos e ensinando a cada pessoa com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. É isso que nós fazemos aqui, todos os cultos. Aperfeiçoar a igreja para se apresentar perfeitos em Cristo Jesus. Amém? Amém, né? À medida que somos provados, precisamos pedir a Deus para nos mostrar o que Ele está fazendo. Que você pode não entender a prova, na maioria das vezes nós não sabemos por que estamos sendo provados, por que estamos passando por aquela provação, mas se pedirmos a Deus, Ele tem prazer em nos revelar. Sabe? E eu já passei por isso. Senhor, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Por que é que eu estou aqui? Para que você não faça igual. Só para você ver como que é a coisa e para que você, mais tarde, não faça igual. Tudo tem um propósito para Deus em nossas vidas. Deus nos prova para nos fazer, sabe o quê? Desmamar de atitudes infantis. Nossa, quanta gente diz que vai para a igreja porque o líder não deu um graça e paz, um bom dia, não apertou a mão, não deu um beijinho, não abraçou, aí não sabe o que está passando na cabeça do líder, não sabe o que o líder tem ali na cabeça, ali ruminando, mas, não me abraçou, não me deu um beijinho, não me deu atenção, vou embora, vou procurar outra igreja. Ai, coisa cansativa.
nunca consegue amadurecer, nunca consegue desmamar de atitudes infantis. Nós estamos reunidos para criar músculo espiritual, para ter uma estatura de varão perfeito, para entrarmos pelos portões da glória, sabe, edificados, extremamente edificados em Cristo Jesus. É isso. E se isso não é interessante para você, porque para mim é, Tiago nos ensina alguns princípios para lidarmos com as provações. Tiago de 5 a 8. Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagina tal pessoa que assim receberá alguma coisa do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. A palavra de Deus, ela é imutável, e ela é a bússola para a tua vida, para o desejado porto. Então, se você tiver dúvida do que a palavra diz, e a palavra diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor com alegria, pode o mundo desabar, não arrede essa palavra da tua boca, não tire essa palavra do teu coração. Se está faltando tudo, está faltando comida lá no supermercado, está faltando dinheiro na praça, ah, meu Deus do céu, e agora? Olha, a palavra de Deus diz, fui moço, hoje sou velho, porém, jamais vi um justo desamparado ou a sua descendência mendigar o pão. A igreja do Senhor, ela é coberta, é uma cobertura santa, é uma cobertura de amor de Deus, e o amor de Deus, ele não oscila não, é um só, e ele não vai deixar a igreja dele perecer, mas de maneira nenhuma. Ele abre o caminho, ele abre a janela dos céus, ele dá uma direção. Apenas creiam e busquem o seu reino em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, já fui até 8? Fui, né? Quando somos provados, precisamos pedir ao Senhor. Precisamos pedir sabedoria ao Senhor. Porque se nós não tivermos sabedoria no meio da provação, meu Deus do céu, só falamos besteira. Vocês sabem que a palavra tem poder e ela sobe. Então, quando quem tem asas leva notícia para Deus de nossas palavras, ele fala, nossa, tadinho dos meus filhos, eles não creem na minha provisão, porque eu falo, eu chamo a existência na vida deles e tudo se realiza. Uai, se você está andando na palavra, não tem do que temer. Aguarda aí, mantenha-se perseverante. As coisas vão mudar, mas busca o Senhor de todo o seu coração em primeiro lugar, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Se ele não for primícia para a sua vida, se o mundo é que é a tua primícia, nossa, a palavra de Deus diz que vós sereis o homem mais inconstante, miserável da face da terra. E nós não queremos isso. Então, quando somos provados, precisamos conhecer o caráter de Deus. Tiago 1,5 diz assim, se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus que a todos concede liberalmente com grande alegria. Tu acha que Deus não te ouve? O caráter dele é imutável. É você pedir e ele realizar. Mas é no tempo dele, na hora dele, não é no nosso. Nós somos simples mortais. E quem somos nós para dar ordem para Deus? Peçamos. Vamos pedir com sabedoria. Pedir a Deus que nos dê essa sabedoria. E vamos aguardar. Quando somos provados, precisamos orar com fé. É com fé, irmãos. Porque a oração não é feita de qualquer maneira.
Amém. Ele já me ouviu. Eu estou cansada de ver isso. Olha, amados, quando eu estava em outro ministério, eu estava cansado de ouvir pessoas falar, não precisa de muita coisa, não é. Amém, Deus já sabe. Ele sabe. Ele sabe. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. E a palavra nem chegou na tua boca, ele já sabe o que você vai falar. Mas ele também vê o seu descaso na hora de orar. Se você quer... ele já sabe. Como se ele fosse um empregado ou um Papai Noel. Ele se agrada daquele filho que desce à casa do olheiro e bate no peito e diz assim, ser propício a mim, pecador, Senhor. Ser propício a mim. Eu preciso do teu agir, Senhor. Então submeta-se, humilhe-se à potente mão de Deus, que no tempo oportuno Ele te exaltará. Então é só você crer e confiar que em tempo oportuno Ele te exaltará. Mas humilhe-se na presença dEle. Quando somos provados, precisamos orar com fé. E Tiago 1, de 6 a 8, diz assim: todavia peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá alguma coisa do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Quando somos provados, precisamos nos alegrar. Essa é a parte difícil. E aonde que nós podemos sentir alegria em provação? Mas ele diz que nós precisamos nos alegrar com as riquezas espirituais. Tiago 1, de 9 a 11, diz assim: contudo, o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua dignidade. Sabe quando ele diz que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico herdar o reino de Deus? Porque o pobre busca o Senhor, ele desce mesmo à casa do olheiro. E o rico está sempre assoberbado. Ele está sempre cheio de afazeres para trabalhar a sua riqueza. Então ele diz, olha, humilde, glorie-se na sua dignidade. O irmão rico deve orgulhar-se na sua pequenez, porque ele nunca tem tempo para buscar o Senhor. Ele só quer dinheiro, dinheiro, dinheiro e fortuna. Então ele é pequeno. Ele é pequeno diante de Deus, porque ele não busca o reino de Deus em primeiro lugar. Pois ele também passará como a erva do campo. Ele também vai morrer. Porque o sol se levanta com seu calor intenso e seca a planta. Cai então a sua flor e toda a sua beleza e glória desvanece. Tem rico aí que eu ouvi? Eu ouvi na internet um pastor falar: eu não morro, eu sou imortal. Nossa. Não é? Da mesma forma, o rico definhará em meio aos seus muitos compromissos. Não tenho tempo de ir à igreja. Estou cheio de trabalho. Estou cheio de compromisso. Então, as provações e tentações se diferem. As provações do pobre é uma, do rico é outra. Nós temos que vencer algumas e os ricos têm que vencer muitas outras. Tem que matar a natureza dele terrena. Então, quando somos provados, precisamos estar de olho na recompensa. Na recompensa. Tiago 1,12 diz assim: feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada. Olha, amados, nós aqui dentro já passamos muitas provações.
receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Persevere na vossa aprovação, porque sairá do céu uma grande mão poderosa e potente, com um grande carimbo assim escrito: aprovado. Entendeu? Entenderam? Compreendem isso? Ó, aprovado. Lá em cima sairá esta mão potente, a mão direita de poder do Senhor, com um grande carimbo, e vai botar assim, ó, lá nos céus: aprovado. Esse é meu, virá a mim e eu vou socorrer. Então não duvide da ação completa do Senhor na sua vida. Onde que nós estamos? 1:12. Como lidar? Bom, nós agora já passamos pelas provações. Agora nós estamos partindo para as tentações. Então, como lidar de forma sábia? Sábia, nós já aprendemos que provação significa o quê? Perseverança para dar uma ação do Espírito Santo na nossa vida. Então agora nós vamos partir para as tentações. Tiago 1, do 13 ao 18, fala assim: entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, nenhuma pessoa tenta. Porque foi Deus que botou. Deus botou nada, hein? Deus não botou nada. Está dizendo que ele não tenta ninguém e que ele não pode ser tentado pelo mal. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Todos nós. Sendo por esse iludido e arrastado. Então você e eu temos que fazer o quê? Lutar contra. Esse mau desejo está no nosso coração, então eu tenho que me curvar diante do Todo-Poderoso. Dói, machuca, dá choros, lágrimas. Deixa eu te falar que quando você tem o seu ego muito inflado e as suas lógicas humanas que não se enquadram aqui na palavra de Deus, as suas razões não se encontram da palavra de Deus. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Deus nos gerou para abençoar. Meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Não permitam. Não permitam. Não permitam ser enganados. Porque há muitos ímpios na terra que são gente até boa, mas eles lá no quadrado deles e nós cá no nosso. Porque os ímpios, a tendência deles é tentar trazer você para o abismo, para o lado deles. Não tem nada demais. Entende? Tem. Mancha a tua roupagem. Mancha a sua dignidade. Mancha a sua vida com Deus. Vida com Deus é renúncia. Amados, isso se torna prazeroso para você quando você decide no teu coração ter vida com Deus. Isso é prazeroso. Lá pelas tantas você pode ficar até sozinho dentro de casa, mas você sabe que a pessoa mais importante, dessa vida, que é Jesus Cristo, está ali do teu lado, que é a sua eterna companhia. Você não precisa estar sentado na mesa dos escarnecedores. Você não precisa estar bebendo. Você não precisa estar falando palavrões e estar sentado na mesa dele praticando o que eles praticam. Não precisa. O que você precisa é cultivar na tua vida, trabalhar na tua vida, ser a imagem e a semelhança do Altíssimo.
Então, de acordo com a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de toda a sua criação. Olha, eu amei esse versículo. Eu amei. Há 3 fatos que devemos considerar se quisermos vencer as tentações. Olhe para frente e considere o julgamento de Deus. Olhe. Tiago 1, do 13 ao 16, diz assim: entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. E em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Deus nos gerou para abençoar. Meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Lembre do julgamento de Deus. Tiago vê o pecado não apenas como um ato, mas como um processo em 4 estágios. Em 4. Quer ver? Coloca lá. Desejo ou cobiça. Cada um, porém, é tentado pelo seu quê? Mau desejo. Mau desejo. Sendo por esse iludido e arrastado. Estamos nos preparando para a próxima eleição. Tem irmãos aí que gostam de estar enfurnado nesse sistema demoníaco e animal, sendo iludido e arrastado, praticando obras ruins, mas lembre-se que o nosso Jesus foi crucificado por conta da politicagem. Então você é separado. Deixa a política para os outros homens. Você não foi chamado para isso. Saia dessa corrupção. Tenha a tua vida pautada com Deus. Isso só é um exemplo. E existem muitas outras cobiças, muitos outros desejos no coração. Existem desejos e cobiças que te levam no mais profundo do abismo, que te separa do amor de Deus, que deixa você vulnerável à ação do maligno, que tira suas vestiduras brancas e te coloca vestido de trapo. E você é a noiva do Senhor. Próximo. Então, gera um engano. Então, cada um, porém, é tentado pelo seu mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. É um engano. O engano que te leva a algo tão prazeroso. Momentaneamente, amados. Momentaneamente. Eu tenho esta realidade para te falar. Momentaneamente. Nós somos arrastados, iludidos e arrastados por esse engano. Nascimento, depois que a gente deixa ser iludido e arrastado, nascimento do bebê chamado pecado. Nossa, nasceu. E agora? E agora? O que vamos fazer? Olha, em seguida esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. Letra D. Que gera o quê? A morte. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. A morte espiritual, a morte da tua família, a morte dos seus negócios, a morte da paz na tua vida. Acabou, cessou, grande agonia, toma agora a tua vida. Então vença.
Vença, vá contra. O que a palavra de Deus te informa sobre isso? Então ande segundo a palavra. A palavra de Deus diz: não cobice, não pratique o mau desejo do teu coração. Eu, o Senhor, sou santo. É isso. Olhe ao redor e considere a bondade de Deus com a tua vida. Tiago 1,17 fala assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Para que você vai se deixar ser arrastado e iludido pelo pecado? Olha, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. A bondade de Deus, o dom da vida, não há oscilação, ele não mudou de ideia. A palavra dele é uma só, está empenhada na sua vida. Então lute contra. Esmague os desejos da carne, põe debaixo dos teus pés, porque ela é inimiga do teu Senhor. Olhe para dentro e considere a natureza divina dentro de você. 1,18, Tiago 1,18, de acordo com a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Então quer dizer que a natureza divina está dentro de mim. Esse é um tesouro que você e eu nós temos. Olha, de acordo com a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de toda a sua criação. Então olhe o que Deus faz conosco. Quando nós resistimos com bravura, mesmo chorando, os pecados que nos é oferecido, que parece ser coisa boa, mas nós perseveramos na palavra, perseveramos na vontade de Deus. Que deixa de bobagem, não tem nada a ver. Nada a ver? Ele nos considera, depois de termos vencido tudo, permanecemos inabaláveis. E aí ele diz: primeiros frutos da minha criação, tu és meu, és o meu filho amado, a quem eu gerei pela palavra do meu poder. É esse Deus que é revelado na sua vida. Então vejamos as características do nosso nascimento, do novo nascimento. Olha, que nós já estamos partindo para o final da mensagem. A origem do novo nascimento, ele é divino e é gracioso. Quando ele diz: você é meu, vem para cá. Chega das orgias, chega das bebedeiras, chega das prostituições, chega de lançar fora o teu dinheiro naquilo que não é pão. Então chega, acabou. Então a origem do novo nascimento é divino e gracioso. O novo nascimento é o nascimento de cima, do alto, de Deus, do Espírito, é obra de Deus. O meio do novo nascimento, ele é operado através da palavra de Deus. Você ouviu, você confessou, e agora você tem que andar com dignidade, de acordo com a palavra de Deus. Se você o negar, você ficará de fora dessas primícias, dessas coisas maravilhosas que ele acaba de nos revelar. Então, assim como o nascimento natural vem pelo relacionamento do pai e da mãe, o nascimento espiritual vem por meio da palavra e do Espírito. 1 de Pedro 1,23. Foste regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, daquela que veio do alto, Jesus Cristo,
por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa para toda a eternidade. Essa é a tua segurança, irmãos. O propósito do novo nascimento, Tiago 1,8, é assim, ó, a fim de sermos como que os primeiros frutos de toda a sua criação. Tenha isso gravado no teu coração. Tenha isso gravado. Isso não é qualquer coisa não, irmãos. Isso não é qualquer coisa. Você foi regenerado para ser como primícias da sua criação. Então, se havia alguma coisa em primeiro lugar, opa, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor e nos fez a primícia. E ele se alegra com a tua vida, se alegra com a tua caminhada, se alegra com o teu falar. Você é como primícia para ele, de toda a criação dele. Sinta-se importante por isso, porque o amor dele foi derramado em vossos corações. Para que fôssemos como primícias de suas criações. Este é o mais nobre dos nascimentos. Esse é o mais nobre. Somos as primícias das suas criaturas. O nascimento, o novo nascimento é o mais alto nascimento. Não é aquele quando sua mãe te deu a luz, não. O mais nobre nascimento é aquele quando você nasce de Jesus. Quando a palavra dele veio e lavou nosso coração e nós recebemos o selo de propriedade exclusiva de Deus. Para o mais alto tipo de vida. Olha, o mais alto tipo de vida. Então, o mais alto tipo de vida não é viver pela roda dos pagodes, nem viver tomando a gelada, a redonda, a quadrada, a triangular, nada disso. O mais nobre do novo nascimento é em Cristo Jesus. É o mais alto tipo de vida. Amém? Então, conclusão. Não é e nem nunca foi tarefa fácil de lidar com as provações e as tentações. Vale a pena. Vale a pena. Depois que você vencer tudo, você vai permanecer inabalável. E à medida que o fim se aproxima e a sociedade humana se corrompe cada vez mais, a igreja do Senhor precisa lidar com as provações e as tentações de forma muito sábia. E infelizmente, a falta de sabedoria, muitos sucumbem a esses problemas e levam vidas apáticas e medíocres. Quem disse que eu não sou crente? Teus atos, teus frutos. E é mister que o povo de Deus recorra sempre à sua palavra. Está em dúvida? Procure na sua palavra. Vá na palavra. Vá na palavra que ele vai dizer se é dele ou não. Agora tem umas coisas que estão escancaradas aí, que você nem precisa ir na palavra, que você sabe que está escrito. Que não está de acordo com a santidade do Senhor. Nossa fonte de sabedoria é Deus, pois ela é inspirada pelo Espírito do Deus vivo. E não negligenciemos, portanto, a palavra de Deus. Que ela seja o nosso guia e nos conduza a uma vida, ouçam, a uma vida segundo os propósitos divinos. Amém? Amém? Assim disse o Senhor. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, é com temor e tremor, Senhor,
Pai, que estamos na tua presença, pregando, exortando, ensinando, e os corações, Senhor, se abrem para ouvir a tua voz. Somos humanos, precisamos, Pai, da tua força, do teu agir, da tua boa mão que nos conduza sempre em triunfo, ao ponto, Pai, de podermos ver no céu de glória aprovados. Aprovados. E passarmos, ó Deus, Paizinho amado, pelo Mar Vermelho, pelo Rio Jordão, e estarmos, Senhor, perseverante, Pai, na tua presença, Senhor. Pai, glorificando o teu nome, crendo, sem vacilar, no nome de Jesus. Abençoa nossas vidas, continue falando em nossos corações, nos conduza, Senhor, pela tua palavra, pela luz da tua palavra. A tua palavra diz, Senhor, que nós somos luzeiros do mundo e somos sal da terra para darmos, Senhor, a outros sabor, Pai, na vida, através do nosso testemunho, Senhor. Através do nosso testemunho, Senhor, outras pessoas se agregam, vêm para junto de ti, porque sentiu em nós sabor, que Cristo em nós é a esperança da glória. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que é guiada e conduzida pelos padrões divinos, diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus.